Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo dos Preparadores Físicos do Futsal. Essa noite temos a honra aí de trazer um ilustre convidado, o professor Fábio Yuzo Nakamura, um grande amigo. Fico feliz em poder utilizar essa palavra, né, dada a amizade que eu já tenho com o professor Fábio de alguns anos. Sempre foi um sujeito muito solícito comigo, muito querido, assim, no sentido de ter um approach, de tentar facilitar a vida, eu sei que não só comigo, mas de tantos outros profissionais desse grupo, facilitar a nossa vida nessa luta constante nossa de aproximar a ciência da prática, né? Que é um dos intuitos aqui do nosso grupo. O Fábio também é um dos autores do livro Futsal, a Ciência da Preparação Física, junto com o professor Felipe Rabelo. Então, fico muito feliz aí com a tua presença, Fábio. Seja bem-vindo e saudando o nosso convidado, também saudando a todos os presentes aqui e aqueles que vão assistir a gravação posteriormente. Sintam-se abraçados, muito obrigado pela presença de todos e vamos aí para mais uma baita aula do nosso grupo, exclusivo aí para o grupo dos preparadores físicos do futsal. Fábio, a palavra está contigo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Harrison. A gente já dividiu algumas vezes um espaço virtual e presencial para dar palestras, para tentar dividir algum conteúdo e também para aprender com outras pessoas que têm algo para passar. Fico feliz e agradeço a oportunidade de poder participar aqui com todos vocês que estão presentes e já aproveito para desejar uma boa noite para todos e também já saudar aqueles que depois, eventualmente, vão também assistir aqui o conteúdo. Eu fico sempre motivado assim para falar com profissionais que trabalham em diferentes modalidades, mas particularmente no futsal, porque eu vejo que são sempre profissionais que estudam e que tentam agregar alguma coisa para a sua prática diária, né? E o objetivo aqui é tentar pegar um assunto que talvez não seja tão simples, né? Pelo menos quando a gente lê os livros e os artigos, eu vou tentar simplificar. E eu acho que esse vai ser o desafio aqui da nossa conversa. Tá? Então, fiquem à vontade para interromper, e o Harrison já deu aí uma, uma orientação, né, sobre a dinâmica que vai ser feita, né? Então, se alguém tiver dúvidas aí, pode levantar a mão e pode colocar as questões que a gente vai tentando responder aos poucos, tá? Então, vou começar a compartilhar aqui a Enquanto minha você tela. está partilhando a tela, Fábio, queria só fazer um comentário. O Fábio é um grande salonista, pessoal. Por quê? A gente usa esse termo, né? Somente quem é mais da antiga, né? Zé, Batuta, e quem está na lida há mais tempo aí, professor Jarbas, a gente relaciona esse termo ao atleta, ao cara da comissão técnica, por exemplo, um Paulo Mussalem, que viveu muitos anos no futsal, mas o salonista verdadeiro é todo sujeito aquele que contribui com a nossa modalidade, seja no âmbito administrativo, nós temos aí inúmeras pessoas, né, nesse sentido, seja no âmbito de uma federação, e o Fábio, com certeza, não me lembro, Fábio, ou talvez eu não saiba a mesma informação, acho que você nunca trabalhou diretamente, né, com alguma equipe de futsal, né, como funcionário, como preparador físico ou cientista do esporte, mas sempre contribuindo com a modalidade, seja por meio de artigos, inúmeros artigos que o Fábio já participou, ou como primeiro autor, ou como colaborador, no próprio livro Futsal, a Ciência da Preparação Física, e outras tantas várias iniciativas que envolvem o futsal. O Fábio está sempre presente, sempre disposto a ajudar a nossa modalidade, até por reconhecer mesmo esse nosso esforço, como ele mesmo falou, né, de tentar, né, aquele perfil de profissional ainda, infelizmente, que tem que se virar com tudo sozinho, que poucas vezes dispõe de um auxiliar, de uma pessoa para poder trocar, né, a gente tem que estar se virando sozinho mesmo, e então, Fábio, considere-se de verdade um grande salonista, porque você é. Obrigado. Fico honrado mesmo. E é curioso porque quando eu comecei a fazer os primeiros trabalhos com futsal, eu tenho alguns artigos com futsal, eu não imaginava, né, que a repercussão no futuro ia ser tão grande.
hoje, de fato, quem trabalha na modalidade, em algum momento teve algum contato, né, com alguma coisa que a gente escreveu, alguma coisa que a gente falou, e acho muito bacana isso, e é sempre bom manter essa relação, por isso que quando o Harrison faz qualquer convite, eu faço questão sempre de aceitar. Obrigado, Harrison, pela menção. Ah, Obrigado e vamos embora lá para a aula. O pessoal tá chegando aí, chegou o professor Benhu, o professor João Romano, o professor João Alexandre. Vamos nessa aí, sejam todos bem-vindos. tranquilo. Eu vou começar a compartilhar aqui a tela. Ah, só me confirma, por favor, se já aparece para vocês. Sim, Fábio. Tá. Pessoal, só dá pode ser até um sinal mesmo com a mão mesmo. Para mim aparece aqui de boa. Beleza, Fábio, tá? Uhum. Uhum. Beleza. Show. Bom, o tema que o Harrison pediu aqui para eu tratar com vocês é algo que algumas pessoas acham um pouco complicado, porque de fato é, mas quando a gente consegue entender as bases do que é a variabilidade da frequência cardíaca, eu acho que é mais fácil da gente aplicar e é mais fácil da gente entender o que aquele valor, né, que a gente registra durante uma situação de repouso, uma situação de treino, uma situação de recuperação pós-treino, pós-competição. E o objetivo dessa nossa conversa é tratar um pouco do significado fisiológico dessa variável e principalmente como é que ela pode ser utilizada, né, no monitoramento de atletas de futsal, atletas de qualquer outra modalidade esportiva. Como eu falei, eu vou dar interpretações mais simples para essa variável, porque o objetivo aqui não é falar sobre fisiologia do exercício, o objetivo aqui é falar sobre como utilizar de fato essa medida em situações práticas, né? Que equipamento utilizar, qual é o melhor horário do dia, se a gente tem que padronizar a situação de coleta. Então, eu vou tratar um pouco desses detalhes mais técnicos de como obter uma boa medida, e eu vou mostrar também como é que se interpreta e como é que, com cálculos muito simples, né, vocês podem fazer uma boa inferência sobre, primeiro, o estado fisiológico do atleta de vocês, e segundo, se esse atleta está apresentando lá uma resposta positiva ou, eventualmente, uma resposta negativa ao treinamento. Isso também tem que ser levado em consideração, porque, até onde eu saiba, variabilidade da frequência cardíaca é uma das poucas medidas que pode te dar uma noção antecipada que o atleta está entrando num estado que a gente chama de maladaptação, né? Uma adaptação negativa ao treinamento, normalmente ou por causa do excesso da carga ou por causa da falta de uma recuperação adequada, né? Se o atleta não dorme bem, se o atleta não come bem, se o atleta faz outras atividades, né? Tem muitas vezes na realidade do futsal, os atletas têm atividade profissional durante o dia também, e tudo isso interfere nessa medida. Então, eu vou dar algumas noções de como fazer essa leitura, né, desse valor e como é que vocês podem utilizar isso na prática. Bom, primeiro, esse é o único slide, talvez, que eu vou falar de fato sobre a fisiologia, mas é só para vocês terem uma noção de onde que vem essa variável. Toda vez que o coração tem um batimento, vocês sabem que ele vai gerar uma atividade elétrica, né? Essa atividade elétrica está associada, primeiro, à sístole, principalmente a função contrátil, né, durante a sístole da parte superior do coração, dos átrios, e depois a parte que tem mais músculo, né, que seria os ventrículos, seria esta fase que a gente chama de complexo QRS, tá? Então, esse T já é a repolarização ventricular. Então, eu não vou falar muito sobre a onda P, nem sobre a onda T, porque não nos interessa tanto quando a gente avalia a variabilidade da frequência cardíaca. O que mais nos interessa é esse complexo QRS, que diz respeito justamente à atividade contrátil dessa faixa aqui do coração, dessa área aqui do coração.
tá? Então, toda vez que o coração tem uma contração, ele gera essa atividade elétrica. O eletrocardiograma tem a capacidade de fazer a onda e ele tem também a propriedade de medir o tempo entre ondas consecutivas. Então, imagina que, nesse caso aqui, a gente tem 829 milissegundos, né? Significa que esse batimento durou um pouco menos do que um segundo, tá? Então, esse coração aqui está batendo mais ou menos, na média, a 60 e tantos batimentos por minuto, tá? Então, esse intervalo que a gente chama de RR que é a variável que a gente vai usar depois para interpretar a variabilidade da frequência cardíaca. Porque, como o próprio nome diz, essa variabilidade da frequência cardíaca, ela indica o quanto que esse valor oscila ao longo do tempo. Porque dificilmente, quando a gente faz registro com ECG, o eletrocardiograma, a gente vai encontrar dois valores que são sucessivos e que sejam iguais. Tá? É muito raro isso acontecer. Normalmente, a regra do coração é que ele tem um batimento, por exemplo, a 829, e o próximo batimento, por exemplo, pode ser a 950 milissegundos, e o outro batimento a 863 milissegundos, ou seja, cada batimento vai oscilar bastante, e isso acontece porque existe uma alta atividade vagal, ou parasimpática, sobre o coração, principalmente durante o repouso. Então, o que é que a gente tem que saber daqui? É que o sistema vagal, ele vai comunicar com o nódulo sinoatrial, e aí quando o vagal estimula a atividade do nódulo sinoatrial, ele vai gerar alguma variação nos batimentos. E, normalmente, quando é o meu sistema simpático, que atua sobre esse batimento cardíaco, o que vai acontecer normalmente é um aumento da própria frequência cardíaca, ou seja, uma redução dos intervalos entre batimentos sucessivos, e eu vou ter menos variação entre batimentos. Então, o que é principal aqui nesse slide é entender o seguinte: primeiro, o intervalo RR é o intervalo médio entre batimentos. Quanto mais varia esse valor de intervalo RR, mais parasimpática é a modulação cardíaca. E quanto menos eu variar esses batimentos, mais simpático é mais simpática é a regulação da frequência cardíaca. Tá? Então, toda vez que a gente cria algum índice para quantificar essa variabilidade da frequência cardíaca, no fundo, o que a gente quer saber é se o coração está com uma regulação mais parasimpática ou se ele está com uma regulação mais simpática. E aí tem dois pontos importantes aqui para a gente sempre lembrar. Um coração saudável, ele é mais parasimpático, ele é mais vagal. Então, todo coração que tem maior VFC, que é a variabilidade da frequência cardíaca, ele é mais saudável. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí agora eu vou ser mais específico para o futsal, para o futebol, para o basquetebol, para modalidades coletivas. Quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, melhor a regulação parasimpática. E, normalmente, atletas que têm melhor regulação parasimpática, tem maior aptidão cardiorrespiratória, ou, dois, vão ter mais, vamos dizer, resistência às cargas de trabalho. Tá? Normalmente, quem tem maior variabilidade da frequência cardíaca tem menos impacto da própria carga de treinamento, da própria carga de competição, sobre o que a gente chama de homeostase, que na verdade não é bem homeostase, mas aqui eu vou só chamar de homeostase para facilitar a nossa compreensão. Tá? Então, o organismo mais parasimpático é mais resistente a qualquer perturbação do meio interno. Tá? E, além disso, ele tem maior aptidão. Então, acho que esses são os dois pontos que eu destacaria. Por isso é importante a gente monitorar essa variabilidade da frequência cardíaca. Bom, tem pelo menos três formas de analisar a variabilidade da frequência cardíaca. E aqui nessa parte superior da figura tem um bom exemplo do que são as variações. Né? O valor aqui de RR vai de 754 para 828, depois ele aumenta para 845, cai para 730, cai para 715. Isso aqui é o típico, tá? Isso aqui é o que normalmente acontece. E aí eu posso, para quantificar essas variações,
usar 3 tipos de medida. Eu não vou detalhar esta medida, mas é só para vocês saberem que se vocês utilizarem aplicativos, mas principalmente sistemas tipo cardiofrequencímetro, como Polar, FirstBeat, que são os mais conhecidos no mercado, essa figura vai aparecer lá no relatório de vocês. Tá? Essa figura, só para vocês terem ideia do que é uma figura que representa cada batimento cardíaco expresso em relação ao próximo batimento cardíaco. Então, o batimento atual versus o próximo. Seria mais ou menos como pegar o 754 no eixo X e 828 no eixo Y. Depois, os 828 no eixo X e 845 no eixo Y. Então, você vai ter vários pontinhos lá, e quanto mais dispersos estiverem esses pontos, maior a variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Isso é um método que a gente chama de Poincaré. Eu não vou detalhar, eu estou explicando porque, eventualmente, para algum de vocês que tenha mais curiosidade sobre o método, vocês vão querer explorar os resultados que saem lá no relatório de qualquer equipamento um pouco mais sofisticado, isso aqui vai aparecer para vocês, tá? Apesar de ser útil, apesar de ser intuitivo, não é o principal índice, pelo menos que a gente usa no esporte. Tem um outro domínio de análise, que a gente chama de domínio da frequência. Vocês já devem ter, para quem tem cardiofrequencímetro, para quem usa esses equipamentos no dia a dia, aí já deve ter visto uma figura parecida com essa. Isso aqui é uma zona de oscilação dos batimentos em baixa frequência. Ele é predominantemente ele é predominantemente simpático, e esse HF é predominantemente parasimpático. Então, eu também aqui não vou gastar muito tempo, porque eu demoraria bastante para explicar a interpretação do que é o LF, do que é o HF, mas para quem for começar a olhar para esses valores, o HF é o principal indicador vagal desse tipo de análise. A análise que eu vou estressar mais hoje, durante a aula, vai ser o domínio do tempo, tá? Que é talvez o mais simples. E eu vou explicar com um pouco mais de detalhe nesse slide. Então, aqui eu tenho vários índices, todos eles estavam no slide anterior, tipo o LF e o HF são os componentes espectrais de baixa e alta frequência, aqui, como eu falei, eu não vou detalhar hoje. SD1 e SD2 são valores derivados, desculpa, desta figura, então também eu não vou detalhar muito, mas basicamente o SD1, para quem for olhar nos relatórios dos cardiofrequencímetros, também é indicador de atividade vagal. Eu vou ter no domínio do tempo, que é onde eu queria me concentrar, o SDNN, que é um desvio padrão de todos os intervalos RR. Então, vamos imaginar que vocês registram 300 batimentos consecutivos, tá? Durante aproximadamente 5, 6 minutos. Vocês vão pegar esses valores, todos os valores, vão criar uma lista, né, uma coluna com todos os valores. No final, se vocês calcularem a média desses intervalos, aquilo é a média dos intervalos RR dos 300 batimentos. Se vocês pedirem o desvio padrão desses valores, é o SDNN. Tá? Então, obviamente, os aplicativos e os softwares já trazem isso automaticamente, é só para vocês saberem o que é. O que eu vou falar mais durante essa nossa conversa é o RMSSD. Tá? O RMSSD tem um nome complicado, mas o conceito é muito simples. Ele é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre os intervalos RR normais adjacentes. Pode esquecer essa definição, porque ela é muito complicada. Fica só com a RMSSD na cabeça, guardando o seguinte. Então, imagina que esse intervalo 754 menos o 828 vai dar menos alguma coisa que eu não vou fazer o cálculo aqui, mas imagina que é esse valor, tá? Então, faz a diferença só, vai dar um valor. O 828 e 845, também, se vocês fizerem a diferença aqui, acho que vai dar 15, 16 a 7, 18, né? Milissegundos de diferença, tá? Então, imagina que para cada batimento, vocês vão lá e simplesmente fazem a diferença, tá? E tira o sinal e só calcula a diferença. No final de todos os batimentos e todas as diferenças, se vocês calcularem a média dessas diferenças, isso é o RMSSD. Então, o que é que a gente tem que guardar desse slide? É muito simples.
Por que que o RMSSD é um bom indicador de variabilidade? Porque ele é muito simples. Ele simplesmente é o registro das diferenças médias na duração dos batimentos, só. Se eu calcular isso para 60 batimentos, se eu calcular isso para 24 horas de registro de batimentos, é a mesma coisa. Ele é um indicador de quanto os batimentos diferem entre eles e é um indicador da atividade vagal. Então, de tudo que está aqui, o que eu quero que vocês guardem é que o RMSSD é um indicador vagal e é um indicador simples. Qualquer aplicativo, qualquer software vai dar esse valor de RMSSD, tá? Fábio, Diga. te interromper um pouquinho, tem o Márcio Ferreira aqui, o nosso bravo Batuta, levantou a mão aqui. Tá. Batuta, quer fazer uma pergunta, algum comentário até o momento daquilo que o Fábio apresentou? Não, Harry. Foi eu que eu apertei aqui sem querer. Peço desculpa, cara. Peço desculpa mesmo. Não, Tranquilo. tranquilo. Se alguém Alguém quer tiver fazer dúvida, alguma pergunta, pessoal, até o momento aí? Então vamos lá, Fábio. Pode seguir. Posso fazer uma pergunta? pode. Claro, claro. Boa noite, Fábio. Boa noite. Bom, em relação à descrição que você passou, você comentou que o RMSD, é isso? Isso. E RMSSD. Esse, geralmente, para a área do esporte e afins, ele tem um grau de... Ele é mais fidedigno que os outros parâmetros? Ou é, a área esportiva como um todo consegue utilizar os outros parâmetros, mesmo sendo um pouco mais complexo? Tá, cara, boa pergunta. Porque normalmente LF, HF, apesar de terem uma interpretação fisiológica robusta, vamos colocar assim, eles não reproduzem tão bem, tá? De todos os índices que estão aqui, o RMSSD é um dos mais consistentes. Ou seja, o atleta que está em repouso, não treinou tal, ele vai ser mais consistente no RMSSD do que no próprio HF-LF. Tá? Essa é uma das razões pelas quais a gente acaba escolhendo o RMSSD. Então, ele também não tem muita influência do ritmo respiratório. Por isso a gente usa, porque ele é simples, ele é reprodutível, e mesmo que o atleta, durante a medida, ele não mantenha uma respiração tão constante, esse valor vai ficar constante. Já o HF, ele é muito variável em função da frequência respiratória. Tá? Nicolas, eu aproveito aqui o gancho, óbvio que é uma propaganda, mas é mais no intuito de passar informação mesmo. No nosso livro Futsal, Ciência da Preparação Física, tem uma seção dedicada à variabilidade da frequência cardíaca, tá? Tá bem detalhado ali, até essa questão dentro da tua pergunta, cabe bastante. Quem tem o livro e não leu essa seção ainda, já fica um complemento até da aula de hoje aí, para uma questão futura. Vai lá, Fábio. E também eu vou mostrar depois algumas planilhas, ou algumas formas, né, na verdade, de calcular o RMSSD semanal, a variação semanal. Aí também fazendo um pouco da propaganda, nós temos uma empresa, né, que eu sou consultor científico, e a gente já tem isso em planilha, né, e tem isso em forma de formulário, né, você entra com os valores, e aí automaticamente a gente vai fazendo os cálculos. Mas de qualquer forma, como o Harry falou, no livro isso está explicado, né, e aqui eu vou explicar também como é que vocês fazem, para quem tem um pouquinho de familiaridade aí com Excel, já consegue facilmente montar uma planilha própria para isso. Perdão, Fábio, mais uma vez. A empresa é AMP Performance, eu sou cliente da AMP. Eles oferecem serviço fantástico, tá? Então, sei que outros colegas são clientes da AMP também. Então, quem tiver interesse, busca aí pelas redes sociais ou até mesmo me chama no privado que eu passo o contato aí dos responsáveis. Nós temos o Guido aqui. Guido, que tu quer fazer uma pergunta também? Está com a mão erguida? Oi, boa noite. De novo. Então, professor Fábio, tudo bem? O senhor falou que ela não interfere
né, a frequência respiratória não interfere na avaliação, né, pelo RMSSD. Isso. E há alguma interferência por hormônios, por alterações hormonais nesses dados? Quer ver, ó? Eu só vou adiantar aqui, depois eu volto, mas só para responder um pouco a pergunta, homens e Tá. mulheres, por exemplo, têm valores bem diferentes de variabilidade da frequência cardíaca. E uma grande influência sobre essas diferenças é justamente a diferença nos níveis circulantes de hormônios, sobretudo estrogênio. Então, sim, tá? O hormônio tem alguma influência sobre a VFC, assim como o ritmo circadiano tem influência, o exercício físico tem influência, o estresse psicológico também. Então, na verdade, tem muita coisa que acaba influenciando, por isso a gente tem que padronizar a condição que a gente vai fazer essa coleta. E aí, desculpa só para complementar, no Sim. caso, o ciclo menstrual, no caso de atletas mulheres, também interferiria, né? E aí você teria divergência se você fizesse avaliações em períodos diferentes, em alguns períodos dentro do ciclo menstrual e no final dele ou antes dele. Em tese, sim, tá? E aí é um dos assuntos controversos na literatura sobre o assunto. Tem estudo que mostra alguma influência, tá? Não é tão grande, mas tem uma influência. E tem estudo que mostra que a influência é muito, muito pequena para ser importante. Você não precisa ter um controle do momento que você está do período para poder interpretar a medida, tá? Eu particularmente, assim, já fiz algum acompanhamento com mulheres, eu não vejo uma tendência tão grande assim. Eu vejo que o próprio treino e outras variáveis acabam interferindo mais do que o próprio ciclo menstrual. Vai lá, Fábio. Pode Tá? seguir. Obrigado, professor. Tá, beleza. Aqui, então, é só algumas dicas, né, de como fazer uma boa medida. Algumas delas a gente mesmo não segue, eu vou explicar quais são, mas o ideal, para quem vai fazer em repouso, obviamente, porque existe medida de exercício e existe medida pós-exercício. Mas, normalmente, a recomendação básica que eu faço para quem vai começar a medir VFC é fazer em repouso, tá? Então, normalmente, posição, eu uso sentado, é a mais comum. Tá? Depois eu vou explicar as implicações de fazer deitado em pé. O ideal é que o indivíduo não tenha muito fluxo mental, né, muito fluxo de pensamentos durante a medida, porque isso interfere, principalmente pensamentos que causam alguma ansiedade. A temperatura externa, o som, né, o ideal é lógico, ficar numa sala como essa, mas aí eu vou falar a prática, né, a gente já fez essa medida em meninas, eram jogadoras de basquetebol, mas também em futsal, a mesma coisa, estou dando um exemplo mais extremo, era um momento pré-treino, só que as meninas da categoria diferente, ou mais velha, mais nova, já não me lembro, elas estavam treinando ainda, tava um barulho enorme, assim, no ginásio, né, que é um negócio fechado, e elas gritam, elas falam bastante, e ainda assim, a gente sentou elas no banco, as que iam ainda treinar, então, apesar da temperatura não estar controlada, ele estava um pouco quente, e apesar do som não ser possível, né, a gente tirar os gritos e tal, a gente só pedia para elas se concentrarem por 1 ou 2 minutos, que eu vou explicar isso depois, na medida. Tá? Então, apesar disso tudo que eu estou falando aqui ser o ideal, tem coisas que no esporte a gente não consegue controlar tão bem. Temperatura e o som é um deles. Aqui também evitar estimulantes. Isso é um protocolo. Também, para ser bem honesto, normalmente a gente não controla no dia a dia real do esporte, porque é normal tomar um café antes da medida, e já tem algum trabalho que mostra que o efeito não é tão grande assim. Duração, idealmente 10, mas a gente não faz mais 10. Né? Hoje nós fazemos 2 minutos, e eu vou explicar depois o porquê dos 2 minutos também.
Talvez uma das coisas mais importantes que a gente deveria respeitar o máximo possível é o horário do dia. Então, se os atletas de vocês estão habituados a acordar, sei lá, 7h30 da manhã, e fazerem a medida, o ideal é fazerem sempre nesse horário. Se os atletas fazem pré-treino e o treino é às 4 horas da tarde, o ideal é que não façam uma atividade física ou uma atividade estressante antes da medida, fazem lá a medida às 4 horas da tarde, não tem problema nenhum, e vão treinar. Tá? Então, coisas que eu acho que são mais flexíveis, é a duração, como eu vou falar depois, estimulante é mais flexível, a posição corporal deveria ser fixada, aqui eu deveria pedir realmente para ficar com pensamentos neutros, isto aqui é mais flexível, né, o horário, desculpa, a temperatura e o som, aqui a gente deveria ser um pouco mais chato, né, a gente deveria tentar manter o mesmo horário do dia. Só para dar uma ideia para vocês, tá? Isso aqui é uma simulação, mas depois eu vou mostrar dados reais, da medida em pé, da medida deitada e da medida sentada. Eu prefiro fazer na posição sentada, porque deitado, conforme eu vou mostrar logo na sequência, a atividade vagal é muito grande, e isso tem alguma implicação. E aqui, por causa do estresse ortostático, é a menor variabilidade da frequência cardíaca daquelas que vocês podem obter em repouso. Tá? Então, posição sentada é uma posição intermediária. Eu tenho obtido resultados bons de monitoramento na posição sentada, e eu tenho insistido na posição sentada. Tem grupos de pesquisa que falam que tem que fazer uma medida deitada e depois fazer uma em pé. Eu não gosto. Tá? Eu, particularmente, acho que esta aqui é a melhor condição. Se a gente olhar aqui, particularmente para o RMS-SD, imagina aqui a posição deitada, o valor é bem alto para esse grupo de indivíduos. A posição sentada é intermediária e a posição em pé é bem baixa. Tá? Então, o que não dá para fazer é um dia fazer deitado, outro dia fazer em pé e outro dia fazer sentado, que aí realmente vai dar confusão para eu interpretar, porque um dos objetivos da VFC é tentar monitorar para ver se naquele dia em específico o atleta está acima da média dos valores dos últimos dias, está abaixo da média, ou ele está mais ou menos na média dos últimos valores. Tá? Então, como referência de últimos valores, eu diria 7 a 14 dias. Então, você tem lá 7 a 14 dias de média. Supondo que o RMS-SD seja 82 milissegundos. Se meu atleta está com 84, ele está dentro de uma faixa de variação normal, sentado. Se ele está com 78, também está. Se ele tiver com 50, ele está muito abaixo. Então, se eu estou sentado, que é a posição que eu escolhi, e a medida deu 30 e tantos milissegundos abaixo, está muito, muito, muito abaixo da média que vocês obtiveram nas últimas semanas. Isso pode indicar alguma coisa, depois eu vou explicar também como é que interpreta isso. Do horário do dia, por que nós fixamos? Né? Porque dá para ver aqui claramente que ao longo do dia esse valor oscila bastante. Tá? Aqui não é o RMS-SD, é o HF, no caso, mas a interpretação é parecida, porque é o índice vagal. Então, imagina que ao longo do dia, principalmente nas horas que a gente está acordado, o valor vai ser menor, tanto para homem quanto para mulher, mas a mulher geralmente tem o valor mais alto, tá? de HF e de RMS-SD. Essa é a regra geral, não significa que se aplica para todas as mulheres, mas como média de população, as mulheres têm atividade vagal maior que os homens. Então, como isso oscila ao longo do dia, é melhor pegar aqui e escolher, né, um horário, fixar esse horário e fazer o máximo possível para sempre ter medidas nesse mesmo horário. Já vou adiantar um assunto, que eu vou falar logo mais. O ideal é ter pelo menos 4 medidas semanais de repouso. Como essas medidas duram só 2 minutos, né, efetivamente é 1 minuto de análise, mas são 2 minutos de coleta, teoricamente, vocês vão gastar aí 8 minutos para fazerem um monitoramento bom, né, dos atletas de vocês. Idealmente todos os dias, mas pela forma como eu vou mostrar aqui a nossa análise, se eu perder um dia, se eu perder 2 dias na semana, isso não tem problema. Tá? Então, por isso que eu acho que
o método que a gente usa, a forma que a gente usa, ele é bem prático porque permite que vocês façam isso sem necessariamente ter que fazer medidas diárias. Eu vou explicar mais esse ponto, depois eu posso aí abrir um espaço de novo para um questionamento, mas esses são valores reais, cada pontinho desses é um intervalo RR, então dá para ver que esse indivíduo de cima aqui, ele oscila mais, e esse indivíduo de baixo oscila menos. E aqui são 10 minutos, como eu falei. Antigamente, o que se fazia era cortar esses primeiros 5 minutos fora, né, jogava os valores e calculava o RMSSD a partir dos últimos 5 minutos. Tá? Esse LN aqui parece um detalhe, mas é uma coisa importante. LN é o logaritmo natural. Se vocês forem no Excel, digitar qualquer valor aí no Excel, numa célula, digitar um conjunto de valores, e na célula do lado procurarem a função, né, que é fx no Excel, e procurarem o ln, que é o logaritmo natural, ele automaticamente vai calcular esse valor. Tá? Esse valor é só para deixar o indicador RMSSD menos disperso, porque normalmente o RMSSD, mesmo entre atletas, pode variar aí entre 30 a 200, né? São valores muito dispersos. Então, para aproximar todos mais ou menos de um valor menos disperso, a gente aplica esse valor LN. Então, imagina que esse é o valor padrão e esse é o valor que a gente chama de ultra short. O que é ultra short? Eu fico um minuto parado e analiso o minuto 1 a 2. E aí, se eu comparar o minuto 1 a 2, ele dá muito parecido com o minuto 5 a 10. Então, para que eu vou fazer 10 minutos de análise, né? Até porque ninguém suporta ficar tanto tempo parado assim todos os dias, se eu posso fazer em 2 minutos. Tá? Então, o método que, inicialmente, um americano chamado Andrew Flat, que foi o primeiro a calcular esse RMSSD curto, né, ultra curto que ele chama, ele fez aqui de 1 a 2 minutos. Depois a gente replicou alguns estudos, inclusive com atletas de futsal. Na verdade, os meus estudos todos foram com atletas de futsal sobre isso. E aí depois a gente ainda colaborou com esses dois americanos, o Andrew Flat e o Mike Esco, e a gente publicou também alguns artigos sobre isso. Então, basicamente, o que é importante fixar aqui é que se vocês quiserem medidas confiáveis do RMSSD, é só sentarem-se, aguardar um minuto. Se tiver com o aplicativo, começa a fazer a medida depois de um minuto. Normalmente o aplicativo dá a opção de fazer um registro de um minuto também. Na hora que acabar esse segundo minuto, está feita a medida e automaticamente você já tem um valor de RMSSD e é confiável. Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Que assim, Fábio, tem o professor Jarbas levantou a mão. Fique à vontade, professor. Não, tranquilo, Harry. O Fábio já respondeu que era a janela, qual tempo seria considerado para a janela para começar a fazer a coleta. Já respondeu. Obrigado, Beleza. Fábio. Isso, até eu não sei, Fábio, se um pouquinho mais à frente você vai falar mais sobre essa questão dos aplicativos, mas é bem isso, a gente pegar o Elite HRV, por exemplo, ele dá essa opção, tá? De você ter um minuto ali que vai ser descartado e o minuto em si da coleta, né? Você já pode, no próprio aplicativo, configurar essa questão, tá? Então, não sei se tu ali na frente vai falar um pouco mais sobre isso. Fábio, eu entro com uma pergunta, enquanto se tiver mais alguém também quiser perguntar, fique à vontade. Na questão das equipes, nas modalidades coletivas, tá? É sempre uma dúvida que surge, porque quando eu estou trabalhando individualmente, com algum atleta, facilita muito. Eu me recordo ali no período da pandemia, eu estava treinando um atleta de futebol, hoje ele tem contrato profissional, menino que eu conheço, o Carlos Barbosa lá, desde que era da escolinha. E dado um momento ali, eu comecei a treiná-lo na casa dele, enfim, respeitando aquelas questões de distância e tudo mais. Eu deixei com ele, então, uma faixa minha, uma H7 na época, ele baixou o aplicativo, Elite HRV,
Então, além de ter o Polar Team também acompanhando durante os treinos, e, pô, era muito tranquilo, né? Até porque ele era bem disciplinado ali, toda manhã ele me mandava os prints e tudo mais. Mas nesse ambiente de esporte coletivo é mais complicado um pouco, né? Porque às vezes o profissional não dispõe, ou o clube não dispõe de tanto recurso, de ter um sistema da First Beat, por exemplo, e tal. O que você sugere nesse cenário, tá? Uhum. Quando, pô, daqui a pouco eu tenho algum profissional aqui que ele tem 3 faixas H10, por exemplo, mas ele trabalha com 15 atletas. Enfim, ou a própria questão do aplicativo. O que você recomenda? Se você for falar sobre isso já mais à frente, se quiser esperar, não tem problema. Mas acho que está pertinente aí a questão da aplicação do método. Uhum. Não, também acho que é pertinente falar sobre isso agora, porque esse método ultra-short possibilitou o desenvolvimento de aplicativos. Imagina que se a gente tivesse que ficar 10 minutos no aplicativo, por exemplo, que usa a câmera do celular, né? Primeiro que a gente não aguenta, porque a câmera esquenta também. Mas como é 1 minuto só, é relativamente tranquilo. Então a gente tem alguns métodos aí que dá para utilizar com aplicativos e todos eles são considerados válidos. O Elite HRV, que o Harrison citou, ele é compatível com as cintas da Polar. Então, se tiver uma faixa da Polar, ele automaticamente passa os valores de RR para o aplicativo, e o aplicativo só faz o cálculo. Tem um que se chama iAthlete, um I, né? Athlete, como se fosse athlete de atleta. Você vai ter, é como se fosse um dedal, aqueles tipo de costura, né? Para proteger o dedo, só que é meio de borracha. Você vai colocar ele na ponta do dedo, vai plugar no seu celular e também ele faz medida na ponta do dedo. E vai ter o câmera HRV ou o acho que é HRV4, no número 4, Training. HRV for Training, que é um que usa a câmera do celular. Tá? Então você tem várias opções. Cada atleta, dependendo do modelo de celular que tem, pode ter aplicativos diferentes, tá? Eu acho que seria a situação mais cômoda. Se você tiver 3 faixas, dá para fazer um número razoável de atletas, porque se isso demora 2 minutos, em 5 minutos, vamos ser bem realista, dá para fazer 6 atletas, e aqueles que têm o seu próprio aplicativo podem fazer usando o seu próprio celular. Então, diria assim, que em 5, 6, 7 minutos, mais ou menos, dá para fazer todos os atletas. E a outra alternativa é, como eu falei, que essa medida não tem que ser necessariamente todos os dias, você pode alternar, né? Por exemplo, segunda-feira metade do grupo faz, para não atrasar o treino, terça-feira outra metade faz, na quarta volta a fazer o primeiro grupo e assim por diante, tá? Assumindo aí que treino todo dia, né? A outra alternativa que é interessante é, ao invés de fazer no pré-treino, cada atleta tem o seu próprio aplicativo e faz em casa na hora que acorda. Que na verdade, é o melhor horário para fazer, na minha opinião. Logo ao acordar, pode ir ao banheiro, voltar, sentar na cama e fazer a medida. Na minha opinião, é a melhor forma. Se quiser fazer no pré-treino, também é possível, mas a gente tem que sempre lembrar que no pré-treino já tem um pouco do estresse, né, do dia, e também alguma variação circadiana lá, em função do número de horas acordado, tá? Então, tem essa alternativa aí dos aplicativos. Agora, claro que clubes aí, principalmente no futebol, que tem muito dinheiro, eles compram 40 cintas, ou seja, de uma marca ou de outra, e aí 2 minutos também fazem essa medida, mas já fazem para todos os atletas. E só complementar aqui, Fábio, antes de passar a palavra para o Nicolas também, que está com a mão levantada. Tá. Bom, sobre os aplicativos, só tomem cuidado, procurem se informar que não são todas as faixas da Polar, tá? Até coloquei ali, H7 e H10 com certeza são compatíveis, hoje a Sim. H7 não fabrica mais, né? Só pegando usada. A H9, tá? Que ela é uma intermediária e ela não é compatível, ok? E o VeritySense, que é aquele sensor de braço, ele também não serve, tá? Para essa questão da variabilidade da frequência cardíaca. Ele é compatível com o sistema Polar Team, por exemplo, mas ele não serve para a questão da variabilidade.
E na questão dos aplicativos como câmera HRV, que ele usa a câmera do próprio celular, quem nunca testou, ele funciona, tá? Quando você ativa, ele vai ligar o flash da câmera e a gente vai posicionar o dedo, não sei se vocês estão vendo, então ele vai iluminar, vamos dizer assim, o dedo e pegar pela própria câmera do celular. Só que tem uma dificuldade que alguns modelos de celular, alguns modelos de iPhone principalmente, não dá, tá, para a gente fazer essa jogada aí do flash estar iluminando o dedo e pegando a câmera, pegando o dedo ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguiram me entender. Então, alguns modelos são bem tranquilos de fazer isso e outros não, tá? Então, não vai funcionar bem também, mas trata-se de um ótimo aplicativo, tá? Um recurso bem bacana, porque você não depende de ter a faixa torácica ali para fazer a medida. Ô, Nicolas, Fábio, não sei se tem algum comentário a mais sobre essa minha fala e depois eu passo para o Não, Nicolas não, fazer a perfeito, pergunta. perfeito. Vai lá, Nicolas. Fábio, são duas perguntas. Em relação à avaliação dos 2 minutos, se- é, você você percebe se tem muita diferença, mesmo naquele primeiro minuto que é descartado, se tem muita dispersão no primeiro para o segundo? E a segunda pergunta o LN, você fala de diminuir a dispersão. Seria praticamente tirar os outliers dispersos desde do primeiro minuto, do primeiro segundo do primeiro minuto até o último, ou isso daí teria que utilizar um software para diminuir essas dispersões da ponta, né, desde o começo para o final? Tá. Vou começar pela segunda. O que você está chamando a atenção é o que a gente chama de batimento ectópico, que é um batimento não fisiológico e pode ser erro de medida, né? Então, se a gente olhar aqui no conjunto de dados, você pode criar um critério, e normalmente o software mesmo já cria esse critério. Aliás, o software se chama... fugiu agora. Fugiu da minha lembrança. Eu sei que tem o Até o fim Cubius, eu vou né? lembrar. Oi? Tem o Cubius, né? Que É acho o que é. Cubius, exato. Já tinha esquecido, é o Cubius. Dentro do Cubius, dá para você já usar uma função. O que ele vai fazer na função, ele vai marcar todos os pontos corretos e o que está incorreto ele vai te deixar saber que está fora do padrão. Aí cabe a você optar por tirar o ponto ou não tirar o ponto, tá? Isso no Cubius, mas normalmente os aplicativos não fazem isso. O que o aplicativo faz é te dar uma nota ou uma classificação da qualidade do sinal que você gerou. Então, vamos supor que você fez lá no dedo, né, como o Harrison colocou, e posicionou bem, está tudo certinho. No final lá ele deu optimal. Então, significa que você pode usar. E se ele der um poor, que é ruim, aí você já... O ideal é você descartar e fazer novamente, porque provavelmente houve muito erro de medida, tá? Então, esse é um ponto importante. Desculpa te cortar. Rapidinho. Você comentou do software, você falou assim, fica a seu critério, se descarta. Aí vai mais do feeling do profissional, ou o software mesmo fala assim, ó, essa dispersão aqui já vai modificar muito o dado em si. Quando você usa o software, normalmente ele identifica corretamente os batimentos errados. Então, imagina que de 100 batimentos, você pode ter um batimento errado, que é, nesse caso, 1%. Se você tiver de 200 batimentos, só um batimento errado, é menos de 1%, tá? Normalmente é o que acontece nas medidas. Então, se você não cortar os erros, né, que são os batimentos ectópicos, mas a qualidade do sinal é boa pelo teu aplicativo, por mais que você tenha um batimento errado, ele não vai interferir tanto assim no valor do RMSSD, tá? Então, cabe você a tomar a decisão. É assim, para ser bem honesto, para pesquisa, eu usava Cubius e eu usava a função para tirar os pontos ruins. Na prática, eu não faço isso. Eu uso o valor que sai mesmo direto do aplicativo ou do software. Não faço a correção. E em relação a outra pergunta do primeiro minuto, normalmente o primeiro minuto é parecido com o segundo.
tá? Mas, por norma, né, a gente descarta porque se por alguma razão o atleta não estava totalmente de repouso, pode dar um pequeno erro. Mas se ele já estava um bom tempo parado, normalmente já o primeiro minuto é teoricamente confiável. Então, é mais uma padronização que a gente usa para sempre usar o mesmo período, tá? Então, primeiro para o segundo, no caso de atleta, funciona. No caso, por exemplo, de indivíduos com algumas doenças cardiovasculares, não funciona porque o indivíduo demora para estabilizar. Mas para atleta, 1 minuto é super tranquilo, é o suficiente para estabilizar, tá? Perfeito, obrigado. Tá. Bom, desculpa, fala. Não, não, vamos adiante, só ia falar isso, Fábio. Pode seguir. Beleza. Aqui a gente tem as duas medidas que, como eu falei, né, a gente já tem uma planilha preparada para isso, mas vocês podem preparar a própria planilha de vocês. Então, imagina que isso aqui é uma semana típica de treinamento, que são só as cargas, né, é só um esquema de didático, né, não são valores reais. Aí imagina que você faz uma medida na terça, na quarta, na sexta e no sábado. Tá? Terça, quarta, sexta e sábado. São 4 medidas. Você calcula o LN, RMSSD de cada dia, calcula a média, esse valor já é a média semanal. Simples assim. Tá? Depois eu explico o que é que a gente vai fazer com esse valor, mas então, imagina que eu faço 4 medidas semanais, calculo o LN de cada dia e eu calculo a média. É assim que vocês têm que preparar a planilha de vocês. E aí, depois, se vocês calcularem desses 4 valores, o desvio padrão, e dividir pela média, multiplicar por 100, isso aqui na estatística é chamado de coeficiente de variação. Então, são as duas únicas medidas que a gente tem que calcular se quiserem fazer um monitoramento semanal e se quiserem tomar decisões de aumento, redução de carga, aumento de recuperação e tudo, com base na variabilidade da frequência cardíaca. Tá? Então, só vou repetir isso para fixar. Do número de valores que vocês tiverem na semana, se for 3, se for 4, se for 6, calculem LN de cada um e calcule a média de todos os valores. Isso já é um valor importante para guardar. Segundo valor, a dispersão. O que é a dispersão? É o desvio padrão em comparação com a média. Então, divide um pelo outro, multiplica por 100 para dar um valor em percentual, e esse valor é o CV, tá? Que está aqui. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui são valores reais de uma equipe que a gente monitorou aqui de futebol. Entre 0 a 3 está super bom. Normalmente o atleta não chega nesse valor semanal, é este valor aqui. Entre 3 e 10 está ok. Então aqui todos os atletas na média estavam na boa, né? Não estavam com valores excessivos, mas acima de 10 já é um valor considerado muito alto. Porque o que significa que o CV é muito alto? Significa que dia para dia a tua variabilidade está oscilando muito. Tá? O teu valor de RMSSD está oscilando muito de dia para dia. E o que é que significa isso? Que vocês estressaram o sistema cardiovascular, o sistema nervoso autônomo do atleta de vocês, e no dia seguinte ele não recuperou. Então ele está diferente. No outro dia ele não recuperou de novo adequadamente, está diferente. Porque o atleta quer recuperar rápido, ele vai ter sempre a média do valor pré-treino mais ou menos igual. O atleta que está oscilando muito, ele não está estável. Tá? Então, a gente acaba usando esse valor de CV para indicar a perturbação do treino, ou a perturbação por outros fatores, e a média é um valor que eu já vou explicar como é que a gente utiliza. Fábio, Diga. uma pergunta minha em relação a essa variação de um dia Certo. para o outro. Uhum. O quanto os estudos demonstram na questão assim, sono e o estresse por si só do treinamento? O que causa mais estrago nessa Tá. variação do dia a dia? É meio parelho? O que nós temos aí descrito na literatura? O que mais causa estresse é o esforço físico. Então, por exemplo, a gente tem um estudo que até é bem
bem consumido na área do futebol, e foi com atletas femininas de futebol, não é este, foi em Portugal, inclusive. A gente mostrou que o jogo, seja jogo fora de casa, seja jogo em casa, perturba mais o sistema nervoso autônomo do que o treino à noite. A gente fez essa comparação. O jogo muitas vezes feito à tarde e o treino à noite perto do horário de dormir, e a nossa medida era durante o sono, e mesmo o treino seja sendo mais próximo em tempo, né, do horário de sono, era o jogo que perturbava mais. Tá? Então, o jogo, não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto emocional, perturba mais o valor de variabilidade da frequência cardíaca do que propriamente privação de sono. Privação de sono, às vezes, nem perturba tanto assim a VFC. Beleza, obrigado. Tá? Aqui tem até a ilustração da eclíptica, aquele que eu falei que era uma borrachinha, né? Você encaixa o dedo e aí pluga isso aqui no teu celular, tá? Aqui é para ter ideia de um valor LN-RMSSD. Alguém vai falar, pô, mas era 4, 3, por que está 90? Porque esse aplicativo, a Eclipse, multiplica o valor por 20, tá? Porque eles transformam num valor mais perto de 100 para ficar mais intuitivo. Então, não precisa fazer isso. Mas se quiserem fazer, dá para fazer isso. Para ficar mais intuitivo, multiplica por 20, desculpa. Eu não faço porque eu acho que não tem necessidade. Mas esse trabalho que a gente fez com jogadoras de futebol dos Estados Unidos, essa atleta aqui, por exemplo, na semana 1 tinha 90,3, na segunda semana tinha 95. Essa atleta tinha 90 e depois tinha 85 na terceira semana. E aí, depois de 9 semanas de preparação, o VO2 máximo dessa atleta aumentou perto de 5 ml quilograma minuto, que é bastante. E essa atleta perdeu 4,3, que também é muito. Então, será que é coincidência, né? Essa atleta aumentou a VFC na primeira para a terceira semana e aumentou o VO2 máximo. Essa atleta diminuiu o VFC e também teve diminuição do VO2 máximo. Tá? Então, o que a gente viu nesse estudo, que é um estudo correlacional, deixa eu ver se eu não coloquei a figura no lugar errado, está aqui. Eu acho que eu copiei errado. É um estudo correlacional, é só para mostrar que quanto mais aumenta a VFC ao longo das semanas, principalmente nas primeiras semanas de pré-temporada, mais aumenta o VO2 máximo. Isso em jogadores de futebol. Nós temos um estudo que foi feito com uma equipe profissional de Portugal, que vai mais ou menos na mesma linha. Durante uma pré-temporada, quando o atleta, ao longo das semanas, aumenta a média semanal do RMSSD, ele aumenta o resultado no ioiô. O atleta que tem uma redução, não aumento do RMSSD, já não aumenta tanto o desempenho no ioiô, ou até pode reduzir. Tá? Nós temos, na verdade, 2 estudos. Um foi feito no Brasil, foi feito no Paraná, e o outro foi feito numa equipe que joga a liga aqui de futsal. E o resultado é bem consistente. Então, se vocês monitoram a atleta de vocês, ou a equipe de vocês, prestem atenção na tendência semanal. De semana para semana, quando vocês calculam a média, que é a média do LNMSSD, se o atleta está estável, está aumentando, ele está tranquilo. Se ele diminui, tem que tomar algum cuidado, que é o que a gente mostra aqui nessa figura. Esse é um estudo que a gente fez já há alguns anos, até o Felipe Rabelo participou do trabalho aqui, ele na verdade, foi o principal responsável pela coleta dos dados, a gente fez a interpretação independente dos dados, aqui é uma média do LNRMSSD por 5 semanas, dá para ver que o grupo manteve mais ou menos estável, tá? O que está ótimo, né? Como grupo. O problema é isso aqui, tiveram atletas que melhoraram ao longo das 5 semanas e tiveram atletas que pioraram, por isso que a média foi estável. Então, aí eu tenho que olhar para cada indivíduo, tá? Olhar cada caso. Então, esse indivíduo, por exemplo, aqui, aumentou e foi bom. Ele ficou com valor superior ao início da pré-temporada até o fim da pré-temporada. Tá? Então, isso aqui é uma resposta positiva normalmente. Esse atleta já teve uma tendência oposta. Ele caiu e ficou sempre abaixo. Isso aqui não é muito bom.
Então, o ideal era pegar nesses atletas que tiveram aqui esse padrão e começar a ver o que está acontecendo. Tá? Talvez falte recuperação, talvez o treino não está com os exercícios mais adequados para esse atleta, para ele melhorar a condição física, principalmente. E aí a gente tem que olhar esses dados em conjunto com outro dado, por exemplo, o próprio CV, tá? Porque quando o atleta está muito fadigado, o CV aumenta. Esse valor aqui passa de 10, e aí a gente já começa a identificar alguma fadiga. Você imagina que o atleta vai diminuindo semanalmente o MSSD médio e vai aumentando o CV e ultrapassa em alguns momentos 10. Isso é um sinal de alerta para um estado que a gente vai chamar de overreaching. Tá? Então, o ideal é isso. E aí a gente tem que tentar evitar reduções muito drásticas do RMSSD médio. O que pode acontecer, por exemplo, eu tenho uma semana que a média está, sei lá, em LNMSSD está 4.2, na semana seguinte 4.23, na outra semana 4.18, então está tudo bem, porque está bem estável. Aí numa semana cai para 3.9. Não precisa entrar em desespero, tá? Pode acontecer. O que a gente vai fazer é olhar para as cargas de treinamento. Então, eventualmente, naquela semana, as cargas estavam muito altas, o atleta, mesmo com carga normal, estava sentindo muito cansaço e tudo mais. O ideal é que na próxima semana é que a gente faça uma regulação do treinamento para permitir mais recuperação, e normalmente esse valor volta ao normal. Tá? Então, quando eu comecei aqui a nossa conversa, eu disse que variabilidade da frequência cardíaca é uma das poucas variáveis que consegue, de forma antecipada, né, dar uma ideia se o atleta está entrando num estado de maladaptação. Tá? Então, o ideal é não deixar que isso aconteça. Por isso que é interessante monitorar toda semana, o interessante é manter mais ou menos isso estável, ou eventualmente até aumentar um pouco os valores. Vou falar só mais isso, vou abrir aqui um espaço para perguntas, mas normalmente quando o CV é alto, o que é o CV alto? Um atleta que está muito perturbado em relação ao sistema nervoso autônomo. Ele tem o RMSSD baixo. Atleta com RMSSD semanal mais alto tem menor CV. Então, isso aqui para mim dá uma interpretação muito, muito simples. Durante a pré-temporada, o que é ideal? É que todos os atletas tenham um alto valor de RMSSD. Eventualmente, os atletas que têm valores menores, o ideal é que a gente faça um programa de treinamento, principalmente com cargas mais aeróbias, que são as cargas do futsal mesmo, para ele aumentar um pouco esse valor de RMSSD ao longo da pré-temporada. Porque se ele começar a temporada competitiva com um valor um pouco mais alto, ele tem menor probabilidade de aumentar muito a CV. Tá? Então, aumente o RMSSD médio para diminuir a CV. Essa é a dica, porque normalmente esse atleta ele é mais, como eu falei, ele é mais resiliente aos efeitos da carga e do próprio jogo competitivo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, fique à vontade. Enquanto o pessoal vai pensando, Fábio, eu tenho uma pergunta assim. Uhum. Dado essas pesquisas que você apresentou, dessa correlação da medida de variabilidade da frequência cardíaca com a aptidão do sistema aeróbio, principalmente, você consideraria, então, uma boa ferramenta? Obviamente, se a gente estiver conseguindo fazer as medidas regularmente, né, como você falou ali, 4 vezes na semana, e enfim, manter uma regularidade, eu poderia descartar uma reavaliação, um teste para aptidão do sistema aeróbio, ou seja, um reteste, e considerar só essas medidas? Você consideraria confiável? Eu acho que a vantagem da VFC é que, como, sei lá, se a gente fizer 4 medidas semanais, 2 minutos cada, dá 8 minutos por semana, né? Então, não é algo que sacrifica tanto e é distribuído ao longo da semana.
Então, é muito mais fácil fazer medida de VFC do que fazer um teste. Eu não Sem diria dúvida. exatamente que dá para substituir, mas Uhum. dificilmente um atleta que sustenta a VFC alta ou aumenta a VFC vai perder a aptidão cardiorrespiratória. Então, eu acho que o teu raciocínio está correto. Eu posso fazer menos medidas de desempenho físico cardiorrespiratório se eu tiver mais frequência de realização de medidas de UFC, porque a correlação é alta entre a VFC os indicadores aeróbicos, tipo o ioiô, por exemplo. Eu tenho um estudo bem antigo já, com o Daniel Bulosa, que agora está na Espanha agora, mas estava no Brasil um período aí, e a gente fez um estudo com uma equipe, eu acho que foi do Brasil, foi uma equipe do Brasil. Ele que fez, foi no Brasil. E tem essa Ah, relação, beleza. tá? E só para deixar claro para o pessoal aqui, para quem eventualmente não está muito ambientado com os testes, a gente está se referindo então à aptidão do sistema cardiorrespiratório, falando principalmente do sistema aeróbico, porque um profissional qualquer aqui do grupo, eu mesmo, ou qualquer um outro, pode usar um ioiô ou um intermitente recovery, por exemplo, para avaliar a adaptação dos nossos atletas ao sistema anaeróbio. Não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Então, Uhum. talvez uma correlação. Daqui a pouco usei lá um 30-15 IFC ou um ioiô endurance, enfim, e correlacionar com isso aí que o Fábio falou, beleza? Uhum. Normalmente as correlações são altas com desempenho aeróbio. Com anaeróbio não tem muita demonstração. E só vou botar uma lenhazinha na fogueira para a gente descontrair um pouco enquanto o Nicolas faz a pergunta dele. O Daniel Bulosa, que o Fábio falou, eventualmente se pega aí com o professor com o Paulo Musi aí nas redes sociais. Eu não tenho nada a ver com Musi, eu não sou parente, tá? Não sou partidário também, mas deixa quieto, só para ficar bem claro que muita gente me faz essa pergunta. Pô, eu não fico na madrugada na bicicleta aí, tá? Então, mas tudo bem, só para. Vamos adiante. Nicolas, tua pergunta. Hum. Microfone, Nicolas. Opa, desculpa, não estou acostumado. Bom, Hum. Fábio, em relação a isso que você comentou sobre a manipulação é, do treino para a gente conseguir melhorar essa variabilidade, pela sua experiência, que você analisa os dados de alguns clubes, você tem notado que quando faz um período microciclo, talvez ali, de um treino mais para força, tirando a questão mesmo, tirando a questão do intermitente ali, do aeróbico, mais voltado mais para um treino de força, ou se tem algum estudo mais voltado para esportes, voltado para a força, você vê que essa questão da variabilidade ela aumenta, ou seja, quando a gente está treinando, os atletas estão treinando e essa variabilidade reduz, só que aí o preparador ele modifica para um período onde vai fazer um microciclo só de força, e essa variabilidade volta a retornar com uma alta variabilidade. Não sei se você conseguiu entender. Sim, sim. É uma boa questão. Treino de força não influencia muito o UFC. É engraçado isso, porque eu sempre tive a ideia de que influenciava bastante no agudo, né? Assim, pós-treino deprime, demora para recuperar tal. Não é verdade. O treino típico aí do futsal na quadra perturba mais o sistema nervoso autônomo do que o treino de força. E cronicamente o treino de força quase não aumenta nada, se é que aumenta os indicadores vagais de VFC. Normalmente não aumenta. Então, quem incide mais sobre o sistema nervoso autônomo é o treino específico aqui de futebol, futsal, basquetebol, treino aeróbico. Tá? Interessante, que eu já estava pensando que já iria melhorar. Isso seria uma boa estratégia, então realmente está por fora desse pensamento empírico. Assim, os estudos que existem com treino de força não são com atletas, mas se não funciona com o indivíduo não atleta, eu acho mais difícil ainda funcionar com atleta. Tá? Normalmente, treino aeróbio está amplamente demonstrado também com não atleta, até com idosos, crianças que aumenta a VFC. Treino de força, normalmente, não tem efeito nenhum, o efeito é muito pequeno.
Isso é seguro, tá? Aqui é só para ilustrar vários padrões aí de atletas, né, monitorados ao longo de 14 dias. Esses valores aqui, por exemplo, 2% de CV é super baixo. Aqui eles calcularam o CV de 2 semanas, é possível. Tá? Eu tinha falado de uma semana, que é o que eu uso. Pode usar mais? Pode. Pode usar menos? Também pode. Mas eu uso a semana porque a semana é intuitiva para nós e a gente tem muitas vezes tomado decisão de treino, muitas vezes semana para semana, tá? Mas pode usar janela diferente. 2 é bem baixo, já 11,9 e 12,8 são muito altos. E aí dá para ver por que é muito alto, né? Tem esse ponto aqui, por exemplo, que escapa muito, esse também, aqui é a mesma coisa, aqui também. Então, quem oscila muito de dia para dia deve ter motivo, né, para isso. E quem é mais estável também deve ter um traço fisiológico diferente. E o que a gente vê é que quem tem VO2 máximo e ioiô mais alto, normalmente tem CV menor. Ou seja, de novo, né, durante a pré-temporada, se eu quero deixar o sistema do atleta mais robusto para oscilar menos, né, e para ter menos risco aí de overtraining, overreaching durante uma competição, o ideal é aumentar a aptidão aeróbica juntamente com o aumento do LN-MSSD e também concomitantemente a uma redução do coeficiente de variação. Tá? Esse é o padrão. Então, tentem durante a pré-temporada, sem sobrecarregar tanto, aumentar a aptidão, aumentar o LN-MSSD semanal e deixar o CV sempre baixo. Isso sempre é o ideal. E normalmente atletas que estão com maior percepção subjetiva de fadiga também têm CV mais alto. Tá? Isso que essas correlações mostram. Então, tanto a aptidão quanto a fadiga percebida estão relacionados com o CV do RMSSD. Aqui é só para ilustrar para vocês dados reais. Isso aqui foi uma equipe de futebol que a gente trabalhou um tempo. Alguns poucos atletas com valor de CV dentro da zona verde, né, abaixo de 3%. Não é muito comum em esporte. E mesmo em fora do esporte, às vezes não dá menos que 3. Entre 13 e 10 está aqui a grande maioria dos atletas na primeira semana da pré-temporada e talvez 1, 2, no máximo 3, 4 aqui, né, se pegar esses valores limítrofes, acima de 10%, ou pelo menos próximos de 10%. Segunda semana, a mesma coisa. Terceira semana foi quando eles começaram a fazer alguns jogos amistosos durante a semana. Dá para ver já claramente, né, que os valores é como se pegasse na areia e jogasse para cima, né, eles vão lá para cima e, sei lá, se tiver água e areia, imagina isso. Um pouco de areia no fundo, dentro da água, e a gente chacoalha isso, a areia sobe, e aí esses que estão muito em cima não estão bem, tá? Na sexta semana isso persiste, mas na sétima semana que antecede o início da competição, que era na oitava, a gente conseguiu de novo normalizar todo mundo com mais recuperação. Tá? Então, isso é útil para a gente monitorar cada equipe e cada atleta e tentar sempre mantê-los dentro dessa zona amarela, pelo menos. Tá? E, eventualmente, quando um atleta, sei lá, esse cara aqui sai dos 10% e na outra semana ele normaliza, tá tudo bem. Tá? O problema é ficar 2, 3, 4 semanas com CV alto e RMSS de baixo, certamente isso vai ter uma implicação negativa sobre o desempenho do atleta de vocês. Por isso que é interessante monitorar, porque apesar da VFC não ser indicador de fadiga, propriamente dita, porque não é um indicador muscular, ele correlaciona com o que a gente chama de fadiga, né, que é a redução da performance. Tá? Aqui é só um estudo de natação para dar um exemplo, né? Os atletas treinavam normal, faziam um período de overload, olha como cai o RMSSD médio da semana. Depois, durante o polimento, recupera. E o CV é a mesma coisa, era 6,7, bateu na trave, né, deu 10,1, alguns atletas obviamente passam de 10,
e depois ele volta ao normal durante o período de polimento. Então, só para mostrar que realmente essas duas medidas são muito sensíveis ao efeito das cargas, tá? Quando a gente mexe muito em carga, ou quando a gente excede um pouco na carga, rapidamente a VFC dá uma resposta. Por isso que eu acho que é um indicador interessante para monitorar. Vou colocar algumas situações aqui só para vocês entenderem que, às vezes, quando eu intensifico o treinamento, aqui no caso, piora da performance, aqui também é uma redução da frequência cardíaca máxima, tá? Quando eu tenho períodos intensificados de treinamento, eu deveria esperar que a VFC diminuísse, e não é o que acontece. A VFC, peraí, aqui, a VFC aumenta durante o período de intensificação de carga com redução da performance e redução da frequência cardíaca máxima. Aí alguém vai falar, poxa, você está até agora tentando convencer a gente que o ideal é manter variabilidade alta, o ideal é manter CV baixo, e foi essa orientação que você deu. É totalmente verdadeiro. E 99% dos casos em esportes coletivos, é isso que eu estou falando, é a regra, tá? Existem algumas situações, principalmente em esportes de endurance, mas no esporte coletivo pode acontecer algum caso que o atleta aumenta abruptamente a variabilidade e ele está em overreaching. Então, como é que eu consigo diferenciar as duas situações? Faço medidas subjetivas, fadiga, energia, né, o nível de prontidão, dor muscular, etc. Por quê? Porque se a variabilidade está aumentando, ou aumenta abruptamente, e eu tenho uma piora nos meus indicadores subjetivos, isso também pode ser um indicador de um tipo de overtraining que é mais parasimpático, tá? Então, vou dar de novo a mensagem que eu acho importante. Em esportes coletivos, quase nunca isso aqui acontece. Quase nunca. Eu nunca vi, para falar a verdade. É só em atleta de endurance que normalmente se reporta isso. Para atleta de futsal, normalmente aumentar a VFC tá ok, mas tomem algum cuidado, façam medidas adicionais, subjetivas, para tentar comparar os valores. Tá? Quando eu pioro muito nos valores subjetivos e pioro o VFC, aí o sinal realmente é muito claro. Tá? E normalmente, quando isso acontece, é coerente, né? Todas as respostas vão para pior. É difícil ter melhora da resposta subjetiva e redução da VFC. Mas, de novo, como eu falei, é bom monitorar para interpretar adequadamente cada sinal. O que chama atenção aqui é se aumentar rápido a VFC e piorar os indicadores subjetivos. Pode indicar um overreaching. E aqui já, mais para a gente partir mais para o final, é só algo relacionado à recuperação, porque a gente treina, não faz só medida de repouso, a gente pode fazer treinos e depois acompanhar a recuperação, é interessante fazer isso, e normalmente essas são as curvas de recuperação, aqui é a frequência cardíaca, e aqui é o RMSSD. Tá? No caso do futsal em particular, o treino diminui a RMSSD, eu já fiz isso inúmeras vezes, sempre acontece, e depois nas horas ou minutos, né, subsequentes, eu vou ter uma recuperação. Normalmente, atletas com melhor condição cardiorrespiratória, tá aqui, recuperam mais rápido. Atleta com pior condição cardiorrespiratória tem uma recuperação autonômica mais lenta. Então, isso é crítico se, eventualmente, vocês têm algum treino de manhã e vão ter um treino à tarde. Se não tem isso, normalmente nas 24 horas, todos eles têm que estar já normalizados. Mas é para isso que a gente faz a medida diária e é para isso que a gente calcula o CV. Né? O CV muito alto, como eu falei, indica uma baixa capacidade de recuperação. Tá? Então, ideal também para quem tem equipamentos, para quem tem a curiosidade de acompanhar o pós-treino, monitorar, por exemplo, a cada 30 minutos, a cada 60 minutos, durante algumas horas pós-treino, para ver o quanto tempo a função autonômica volta totalmente ao normal. Eu acho que é um negócio interessante da gente também
acompanhar aqui a recuperação, né? Para concluir aqui, eu não falei muito de medida de sono, mas também já existem equipamentos que não são baratos, mas que permitem vocês colocarem aqui 2 eletrodos e o indivíduo dorme com aquilo. Também dá para fazer com a faixa, mas é mais desconfortável. E aí tentar ver qual é a evolução da VFC durante a noite. Ela não é constante, tá? Ela tende a oscilar durante o período da noite também, e a gente pode ter algum tipo de reativação vagal, principalmente para quem treina no período mais final da tarde e início da noite do dia, né? A gente vai ter uma parte da recuperação, que é isso que a gente mostrou aqui, que invade o sono, e aí durante o sono a gente vai ver aumento da VFC, tá? Mas é uma medida que já não é tão simples de fazer. Se alguém quiser fazer mais perguntas aí, só vou parar de compartilhar, que é mais fácil. Bom, pessoal, até escrevi ali no chat, esse sistema que o Fábio falou, na First Beat ele se chama Bodyguard, tá? É um equipamentozinho que vai preso um eletrodo, ligado um cabo, mais uma pecinha, então, meio de um adesivo, né? Você pode dormir com ele ali, bem tranquilo. Não sei se existem outras empresas, Fábio, eu conheço o Bodyguard da First Beat, mas talvez tenha até outras que façam isso aí. Que eu saiba, só a Force Beat tem essa opção, vamos colocar prática, porque a outra é o holter normal que a gente faz para acompanhar aí a atividade diária, mas não é tão confortável quanto é o Bodyguard. Nada confortável. Quem já precisou fazer, né? Fica com vamos dizer, aquela encheção de saco lá ao longo da noite. Fábio, eu queria fazer um comentário a respeito de uma fala tua na reta final, que é fundamental, na minha opinião. A gente nunca deve ficar na mão, pessoal, de uma única medida, seja ela a melhor medida descrita na ciência, comprovada e tal, como a variabilidade da frequência cardíaca ela tem sua valia, isso já está demonstrado por meio de vários estudos, o Fábio mesmo já participou de alguns deles, e é vamos dizer, um grande, não digo nem defensor, mas é um dos sujeitos, pelo menos no Brasil, né, que fala com mais propriedade sobre esse assunto, e está no mundo também, mas a gente nunca pode ficar na mão de uma variável só, de uma medida só. Então, como ele fala ali em um dado momento, correlaciona a VSPC, percebeu alguma alteração com alguma medida subjetiva, por exemplo, que pode ser do sono, pode ser de humor, pode ser de esforço. Então, com esse atleta que eu falei lá com o Luca Andreoli, eu percebia muito isso. Quando ele me mandava de manhã e eu já vi a alteração, quem já usou Elite HRV, ele tem um sistema lá de um velocímetro, né, que é bem, principalmente para o atleta compreender ali, é bem legal, né, fica uma escala lá de 0 a 10, tem um velocímetro. E quando vinha abaixo, né, ele altera a cor e tudo, eu já perguntava para ele, já falava, e aí, dormiu mal e tal? Ele já falava, tô ansioso, tô isso, tô aquilo, aquele cenário de uma pandemia, dormi mal, tô preocupado. Então já, praticamente batia ali com alguma outra questão. Lógico, às vezes é pela questão do esforço, do treino do dia anterior, né? Ficou, sei lá, com o sistema nervoso central mais excitado, alguma coisa do gênero, mas nunca, a mensagem que eu quero passar é essa, não fiquem só na mão de uma medida só, né? Usem outras ferramentas e tentem cruzar esses dados para a gente tentar chegar aí, né, numa resposta boa para nós mesmos e para os nossos atletas. Pessoal, alguma pergunta, algum comentário em relação à nossa aula? O Fábio aí já está avançando a madrugada em Portugal. E se alguém tiver alguma pergunta, aproveite o momento. Senão, vamos dar encerramento aí à nossa aula. Vamos lá, Nicolas. Nicolas, passou de 3 perguntas, paga. Aqui no grupo, eu acho que você é meio novo, né? Até 3 é grátis, tá? Passou de 3, tem que fazer o Pix. Primeiro dia, até não sabia. Fica à vontade, Nicolas. Tô brincando. Fábio, última pergunta.
Tem uma correlação da variabilidade com a frequência cardíaca basal? Ou seja, quanto maior a variabilidade, menor a frequência cardíaca basal? Ah, Ou não tanto? não tanto. Tá nos extremos, sim. Ou seja, se você pegar alguém que tem uma frequência cardíaca de 95 de repouso contra alguém que tem 45, eu vou apostar muito dinheiro que o 45 tem maior variabilidade da frequência cardíaca. Mas eu diria que a relação não é tão alta assim. Porque podem ter casos de atletas, sei lá, com 55 batimentos por minuto que não tem uma variabilidade tão alta e um atleta com 60 que tem alta variabilidade da frequência cardíaca. Então, como eu falei, nos extremos sim, mas não dá para usar essa regra. Tanto é que também já tem alguns estudos que a gente chama de meta-análise, os temáticos mais antigos, que até reforçam o que eu estou falando. Eles dizem, olha, não dá para fazer inferências sobre a atividade autonômica a partir da frequência cardíaca de repouso. Que antigamente usava-se muito a frequência cardíaca de repouso, que era fácil de medir, mas não é uma boa medida da função autonômica. Perfeito. Muito obrigado e principalmente pela aula. Tranquilo? Obrigado a vocês. Mais alguém aí, pessoal? Bom, se não temos mais Acho que perguntas, o Guido vai, Fábio. levantou. Não, foi só um aplauso aí, que tem Tá. as Ó, reações ali que dá para a gente usar, né? eu, Enviar uma reação. eu Então, uso só óculos. aplaudindo a tua aula aí. Eu uso óculos. Quando eu não uso, agora, com essa idade, quando eu não uso óculos, eu não enxergo mais essas coisinhas. Não adianta. Cedo ou tarde, não tem jeito, né? Vai pegar todo mundo aí. Bom, pessoal, Fábio, primeiro te agradecer, cara, mais uma vez. Pô, você é sensacional, você está sempre disponível, não só para essas iniciativas voltadas ao futsal. Eu, particularmente, posso falar, né? Quando eu preciso de ti, eu brinco sempre, eu já citei isso aqui numa outra aula, Fábio, você é o meu oráculo, né? Quando eu estou em dúvida alguma coisa assim, eu já corro no Fábio, que eu sei que ali vai resolver minha questão, né? Ou se não resolver, ele vai atrás da resposta e vai me dar alguma resposta. Então, fico muito feliz de trazer aqui no nosso grupo. Aqui, pô, é um grupo, além de pô, ser uma galera do bem, uma galera pô, sensacional, obviamente não estão todos aqui, mas mantivemos aí na casa dos 26 de média aí, pô, é um bom número. Mas, pô, a gente sabe da realidade do futsal, o quanto as pessoas, a maioria, né, tem dificuldade, trabalha sozinho, às vezes não é remunerado adequadamente e tal. Então, essas iniciativas aqui dentro do grupo têm esse intuito de ajudar a todos aí e para um crescimento geral, essas trocas de ideias entre companheiros e tudo mais. Então, estou muito feliz que você tenha aceitado participar e estar aqui presente, conhecendo um pouco mais aí de outros profissionais aí do futsal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo, até pela disponibilidade do horário, né? O Fábio, eu estava meio na dúvida quando convidei o Fábio, até de repente fazer mais cedo, expliquei para ele que para o pessoal do Brasil esse horário da noite aí a partir das 8 é melhor, quem trabalha, volta para casa, ainda dá tempo, né? Ele, pô, foi super solícito, não, eu entendo, pô, faço mais tarde daqui, enfim. Muito obrigado, tá, Fábio? Parabéns aí pela baita aula, tenho certeza que enriqueceu muito para quem está assistindo agora, quem acabou de assistir, para quem vai assistir a gravação também, certamente aí, pô, enriqueceu muito os nossos conhecimentos. Eu que agradeço, fico à disposição aí e vou desejar a todos boa noite, mas também uma boa continuidade de trabalho aí para vocês todos. Beleza, pessoal, estou só encerrando a gravação aqui.